É isso aí. Vamos começar com o Barbinha. Foi viajar de novo, né? Só viaja. É a terceira vez dele na Europa já. Mas, É, cara, tá dando bom ele lá fora, né? Ele foi ovacionado aí recentemente na França, ali em frente à Torre Eiffel. Foi você bem. viu? Foi um Coisa grande linda. show, né? Eu liguei o YouTube. Aí falei, pô, que show é esse aí? Aí tava lá uma banda, uns rappers franceses, fazendo um show. Aí eu falei, pô, mas que show que é esse? Aí eu vi um pouco, não sei o que, continuei trabalhando. Aí, de repente, eu não vi o ao vivo, eu vi depois, porque daí o Lula entrou. Esse show é um show, eu vou aqui dar os dados que eu estava pegando do show. É um show promovido pela ONG Global Citizen, que foi no Campo de Marte, em Paris, na França. Tinham vários artistas. Só que tem um problema. É chique. Tem um problema nisso aí tudo. Quem convidou o Lula foi o Chris Martin, do Coldplay. Do Coldplay. O problema do Lula é que ele dialoga com todo mundo. Até com o Coldplay. Isso é estranho, né? É uma dinâmica meio festival de música mesmo, e tu vê o Lula ali no meio, sendo ovacionado. Foi muito estranho, assim. E realmente o pessoal, vamos falar, não, é realmente assim, a gente não pode negar que o cara, tipo, meu, você vai lá na frente da Torre Eiffel e o cara é chamado. Eu tava brincando com a questão do Chris Martin e tudo. É lógico que o cara tem um cartaz, entendeu? O cara tem bala na. Não, ele é contra as armas, né? Mas ele tem bala na agulha, entendeu? Mas a gente. Isso é ótimo para o Brasil, né? Foi liberado 100 bilhões, estou dizendo dessa viagem, mas de certa forma se libera dinheiro, ele vai lá. Porque muita gente fica assim, o Lula vai para lá para ficar criticando os países desenvolvidos. Mas, tipo, meu, as pessoas querem também. A gente sabe que essa pauta do meio ambiente tem muita ressonância entre os jovens, entre um pessoal que está se interessando por política agora. Então isso dá cartaz, né? Então, vamos ouvir o Lula. Chega de a gente falar, vamos lá. Office on January the 1st. Assumi a responsabilidade I took the responsibility que até 2030 till the year 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia. we will have zero deforestation in the Amazon rainforest. Eu já vou ser o mala aqui. Eu acho essa promessa perigosa. Eu já ouvi o Lula falando disso em outras ocasiões. A gente sabe que os resultados agora no começo do ano foram promissores, assim, mas você vai pensar em 7 anos, do jeito que tá caótico. Mas eu posso provocar vocês dois? Não sei, mas tudo bem. Posso, Por favor. posso provocar? É. E todos os cortes nas pastas da Marina, Então, exato. da Guajajara. Mas, E aí, me falem, o que vocês acham desse discurso em relação ao que aconteceu de fato? Além de todo esse conflito interno que a gente tem, a gente vê o não cumprimento do compromisso internacional, que sempre vem sido adiado, promessa sempre rola, né? Mas é bem difícil mesmo. 7 anos passa muito rápido. E a forma que ele faz essa promessa é também muito parte do compromisso que ele está na Europa hoje, que é cobrar os grandes com as responsabilidades que eles mesmos assinaram. Então, mas assinou tudo isso, aí chega aqui no Brasil com o nosso querido amigo Arthur Lira. seu amigo? Best, BFF. E aí as coisas não são exatamente como esse discurso, que é incrível, eu acho maravilhoso ele ser ovacionado dessa forma, fora do nosso país, numa capital tão importante, mas me preocupa muito o tipo de fala e o tipo de realidade. Hoje eu estava ouvindo logo cedo o professor Gilberto Felisberto Vasconcelos. Quem não conhece ele, vá atrás do professor Gilberto Felisberto Vasconcelos, o cara que escreveu na Caros Amigos, um cara fã do Glauber, fã do Brasil, sobretudo, da potência brasileira. Ele estava falando que o Arthur Lira é o Antônio das Mortes. O Antônio das Mortes é o vilão da Deus e o Diabo. Entendeu? Então ele estava dizendo que, na verdade, é um pouco isso. Mas vamos ver o resto do Lula. Vamos ver o resto do Lula aqui, vai. Vamos
ser muito duros contra toda e qualquer pessoa We will be relentless against any group or person que quiser derrubar uma árvore that wants to cut down one tree para plantar soja, milho ou criar gado. or to plant soya beans, cattle, or corn. Took office on January the 1st. Assumir a responsabilidade I took the responsibility que até 2030 till the year 2030. teremos desmatamento zero na Amazônia. We will have zero deforestation in the Amazon rainforest. Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa We will be relentless against any group or person que quiser derrubar uma árvore that wants to cut down one tree para plantar soja, milho ou criar gado. or to plant soya beans, cattle, or corn. Deixa eu fazer duas pontuações aqui, Fernando, rapidinho. Vai lá. Primeiramente, soa muito eleitoreiro, né? Parece que ele está querendo garantir já os próximos 4 anos para conseguir manter a promessa até 2030. O que não está 100% errado quando a gente analisa que a outra escolha para o pleito é a ascensão fascista que a gente vê ao longo do mundo. Outro ponto, ele precisa apertar mesmo esse discurso, porque a gente está vendo muita exigência da União Europeia com os compromissos ambientais, né? Então ele tem que dar essa apertada mesmo. E uma coisa que rolou hoje de manhã, de tarde na França, né? Mas aqui já era de manhã, era umas 7h30, eu estava vendo ao vivo, que é o novo Pacto Financeiro Global, né? Um dos motivos do Lula estar lá é essa iniciativa do Macron, que tem lá mais de 100 chefes de estados e governo, com o objetivo de reforçar os mecanismos de apoio aos países do sul global, ao qual o Lula já se tornou o porta-voz por essência, né? E o Lula ele tocou num ponto muito importante, que para mim vai além da questão climática, que é mais radical no sentido de atacar a raiz do problema, que ele falou, abre aspas, se não resolvermos a desigualdade, a questão climática vira uma brincadeira. Então, isso vai muito além desse discurso vazio e eleitoreiro, porque parece que realmente algo está sendo feito. E aí ele atacou o FMI, atacou o Banco Mundial, de forma que, para acabar com essa espécie de agiotagem internacional que rola, né? A gente vê o exemplo da Argentina sofrendo muito com isso. E aí eu acho só que a gente tem que aproveitar esse discurso, que foi um discurso incrível, isso que ele está falando, que você viu agora, enfim, inclusive para pressionar em relação ao marco, né? Porque o marco temporal ele influencia diretamente nessa história toda. Não existe não ter desmatamento um marco temporal assinado. Eu acho assim que internamente é muito delicada a situação, porque a gente vê que o agro está se mobilizando contra o governo de uma forma paranoica, vamos dizer assim, porque na hora que também o Lula fala isso da soja e tudo, os caras se mordem, eles acham que está atacando, eles estão sendo atacados diretamente. Então eu acho que, e a gente sabe que o agro tem o Congresso no bolso. Para falar o português bem claro, é isso que acontece. Na última eleição, a gente viu toda a direita, desde o centrão até a extrema-direita, sendo muito assim, incentivada, financiada pelo agro. Então, eu acho que é muito necessário tentar esse canal de diálogo, porque assim, senão a gente vai ficar 2, 3 anos com esse discurso do Lula lá fora. É que nem aquela banda que a gente fala que faz sucesso lá fora e depois vem fazer sucesso aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, aí o Lula faz sucesso lá fora, é ovacionado no show, mas quando chega aqui no Brasil, ele dá de cara com a bancada do BBB, que é a bancada da bala, do boi da Bíblia, e que realmente vamos falar o português claro, que empata foda, entendeu? Então, tem essa coisa internacional, eu acho que ele conta muito com essa pressão internacional para dobrar o Congresso,
mas às vezes eu duvido, eu me questiono até que ponto essa estratégia será bem sucedida. Então eu Porque é acho lindo chegar e falar isso lá fora e aqui no Congresso a gente dá a carta branca ao genocídio indígena. É meio desesperador, né? É muito desesperador. Então, quando eu falei de manhã, eu falei, mas a gente vai mostrar o negócio do Lula, porque essas coisas do meio ambiente são realmente muito ansiosas em relação a isso. Eu acho que essa é a palavra certa, sabe? É uma crise de ansiedade, porque você fala uma coisa e a prática está sendo feita diferente, né? Então, é complicado. eu acho que aqui vale aqui o Gabriel, que nos ajuda aqui também, ele mandou o discurso do Bolsonaro. Ai, gente, é muito parecido. Aliás, eu queria falar, eu acho, semelhante. O Bolsonaro estava em Porto Alegre ontem à noite, depois daquele dia. Só com puxa-saco, né? Aliás, ele chegou, ele saiu do carro, vocês viram essas cenas? Não. Ele saindo do carro. Acenando pra ninguém. Pra ninguém, cara. Não tinha uma pessoa. Mas ele já fez isso, né? Uma vez ele foi aí numa obra também, ele dando tchau. Esses momentos difíceis serve de vacina para cada um de nós. A vacina com grafeno? Com grafeno, que dá problema aonde? Nas bolas. Nas bolas. E no ovário. Não vai também. Falar em vacina 3 anos depois da pandemia. Não, e o cara continua falando de vacina, né? É onde ele ganha voto. Vamos combinar? Ele ganha voto. Porque negacionismo hoje é forte, né? Para, às vezes, acordar e dar valor. Que é quem tem a minha idade aqui para mais, vejo muita gente de cabelo branco, né? Lá no interior de São Paulo, quando a molecada fazia arte, jogava sujeira dentro do poço, até um sapo lá dentro, meu pai, depois de um coro, falava o seguinte: tem certas coisas que você só dá valor quando perde. É a água, é a liberdade. A água? Como a água? O que o sapo tem a ver com isso? O sapo não lava o pé? Não, daí é assim, ai meu Deus. Suja água do poço. E tem ressonância isso, né? As pessoas ouvem e falam assim, é o velho do churrasco, né? É o tiozão do pavê. O tiozão do pavê, porque é um discurso tão assim, que o cara, eu acho que existe uma identificação de parte, principalmente do pessoal mais velho, com esse papo furado, assim, né? Só tem cabeça branca ali, né? Só os puxa-saco. E um grande amor. E com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Me desculpem, uma mensagem a vocês. Somos exatamente iguais. Formados na mesma matéria. Todos nós teremos um ponto final um dia. Sapo? A mesma matéria do sapo? Estou ficando confusa. Mas é um pouco assustador você saber que a gente é feito da mesma matéria do Bolsonaro. Todos nós. Não é? Você, Claudinho. A minha composição química. Como é que a gente faz para mudar essa composição química? Você é feito, Claudinho, da mesma matéria do Bolsonaro. Todos nós. Eu queria ser da mesma matéria do sapo. Melhor. Mas é realmente um filósofo. E esse ponto final, quando ele acontecer, o nosso currículo para a vida eterna é aquilo que fizemos e também aquilo que não fizemos. Bolsonaro, você tá muito fodido. É o currículo. Puta que pariu. O cara ainda fala isso, cara. O cara falava que a pessoa imitava o cara respirando por falta de ar, por causa da Covid. Falava que não era coveiro. E ele fala isso ainda. Mas ele vai fraudar o currículo quando ele chegar no céu. O currículo dele é fake news. Tá muito desesperado, gente. Ele tá muito desesperado. Ainda mais ontem, que chegou no TSE. Fizemos e poderíamos ter feito ao longo de nossa vida. Vamos ter forças, vamos acreditar. O Brasil é a terra prometida de verdade. Muito obrigado a todos vocês. Sobre o que foi esse discurso? Porque eu não entendi. Teve sapo, teve água, teve vacina. Parece que ele só chegou ali e soltou palavras-chave que ele já tem um certo diálogo com essa coroada preguiçosa política que acompanha ele e fica soltando frase pronta pra galera repetir no Twitter depois. O SEO.
É, exato. Ele só solta as tags. Só solta as tags, né? Mas Terra Prometida é bom, porque é pra galera evangélica, né? O Brasil é a Terra Prometida. O cara ferra com a Terra Prometida e daí continua prometendo uma Terra Prometida. É uma boa tática, né?